Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, a este espaço das quintas-feiras à noite, onde procuramos construir massa crítica no mundo rural. Os AgroMeetings são uma organização da Espaço Visual em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo. Para a Espaço Visual, esta é uma oportunidade para mostrar bons exemplos, pessoas que têm opinião, que têm experiência, que têm trabalho feito e que permitem fazer serviço público, que é aproveitarmos o que os outros já sabem para podermos todos aprender mais, saber mais e termos opinião crítica sobre os diversos temas. Para a Espaço Visual, esta é uma estratégia de serviço público que o faz como forma complementar aos serviços que presta, quer nos planos de negócio, nas candidaturas, na assessoria técnica, nos licenciamentos. Também nos serviços que presta de contabilidade para efeitos de finanças e que o faz para empresas ao longo de todo o território nacional, assim como empresários em nome individuais, que os apoia quer nas contabilidades para as finanças, quer ao nível da gestão. Mais recentemente, a Espaço Visual aposta na formação profissional, porque acreditamos que players do mundo rural mais competentes, que são mais competitivos, ou seja, mais sustentáveis, quer ao nível dos empresários, dos chefes de exploração, dos operadores especializados ou dos operadores generalistas. Hoje é um tema que me é relativamente caro, que é a questão da floresta, o presente e o futuro da floresta. Lembro que estamos a falar de uma área que envolve cerca de pouco mais de um terço do território nacional. Se lhe juntarmos mato e outras áreas, portanto, que se aproxima dos 2/3, mas que no fundo é um tema que é uma espécie de petróleo para Portugal, porque as árvores crescem naturalmente, criam riqueza, sejamos nós capazes de gerir esta riqueza e de fazer valor acrescentado com ela, porque não gera, na grande maioria dos casos, não gera importações. É um desafio, traz diversos problemas, nomeadamente ao nível dos fogos rurais, da competitividade de muitas das fileiras linhosas, mas nada melhor do que ouvirmos o nosso especialista. Hoje temos como conferencista o Duarte Marques, é presidente da direção da Aguiar Floresta, uma associação florestal. É alguém também com vasta experiência ao nível da gestão dos diversos instrumentos de política florestal para o território, da gestão dos fogos também ao nível municipal e, portanto, nada melhor que ouvirmos este nosso especialista e que, além disso, é um amigo e é uma pessoa que conheço e com quem tenho trabalhado já há largos anos e que admiro pela sua resiliência e pelo seu trabalho de formiguinha em prol do desenvolvimento de Vila Pouca da Aguiar e dos concelhos à volta e, portanto, que tem uma persistência incansável e a quem agradeço ter aceitado este nosso desafio. Muito obrigado, tenho a palavra. Muito boa noite. Antes de mais, quero agradecer este convite. Eu penso que estão-me a ouvir em conformidade. Agradecer especialmente... Estamos a ouvir bem. Obrigado. Agradecer especialmente à Espaço Visual e na pessoa do Gino Martino esta oportunidade, digamos, para partilhar um pouco a minha experiência, o meu trabalho. Digamos, isto é o dia-a-dia, não é? De ser responsável por uma entidade que é a Aguiar Floresta, que é uma associação florestal, e depois também sou técnico florestal de formação e trabalho no município de Vila Pouca da Aguiar. E, portanto, isto é um tema bastante, digamos, profundo e uma problemática cada vez mais atual da floresta e o seu
digamos, o seu aproveitamento, a sua valorização, e comigo para tentar expor um pouco e acompanhar e dar um pouco de apoio e suporte à minha comunicação, vou partilhar uma apresentação. É só aqui compartilhar. Já estamos a ver. Muito bem. Muito bem. Pronto, o tema dá pano para mangas, mas vou-me centrar um pouco naquilo que é a minha visão, uma visão mais particular, digamos, de uma experiência num território, numa área geográfica, num contexto, essencialmente aqui em Vila Pouca de Ar e algumas áreas mais limítrofes, e apresentar um pouco aquilo que eu entendo sobre este assunto, de forma a poder, de alguma forma, contribuir para a discussão e aportar, eventualmente, alguns pontos para este assunto. Antes de mais, eu queria já aproveitar a oportunidade também para fazer uma apresentação da associação, da IA Floresta, que é uma associação que já tem 18 anos, foi fundada em 2003 e tem a área prioritária de intervenção o Conselho de Vila Pouca de Aguiar, mas não se fica por aqui. Em algumas áreas tem intervenção noutros conselhos, desde conselhos adjacentes até outros mais distantes, como é o caso da apicultura, entre outras ações, entre outras temáticas. Neste momento já temos um quadro técnico, digamos, significativo, temos 7 técnicos na associação, desde técnicos florestais, agrícolas e também na produção animal, e 4 equipas de sapadores florestais e também um apoio administrativo através de uma funcionária nessa área. A associação foi fundada para responder a uma necessidade identificada, que era a falta de apoio ao tecido associativo, no Conselho de Vila Pouca de Aguiar, essencialmente, e também a associação também tem este cariz ambiental, a valorização ambiental e todo o trabalho, digamos, de conservação ou preservação desse mesmo território. Portanto, toda a gente está a localizar-se, Vila Pouca fica aqui no coração, digamos, do norte de Portugal, ali no distrito de Vila Real, e fica ali no eixo central entre Vila Régua, Vila Real Chaves, não é? A Nacional número 2, que está agora muito na moda, e portanto fica aqui mesmo nesta centralidade, quer ao nível geográfico, a nível, Portugal, a nível de norte de Portugal, mas também a nível rodoviário. Portanto, é um concelho com uma acessibilidade muito significativa, muito boa. No concelho também é uma área essencialmente florestal, o concelho tem maioritariamente espaços florestais, a Veiga de Vila Pouca, digamos, o Val, é que é uma área mais agrícola. Aqui por esta imagem podemos ver aqui os 2 perímetros, ou 3, mas os 2 mais significativos, o Alvão e a Padrel, a ladearem, digamos, o Val de Vila Pouca de Aguiar, em que são essencialmente áreas baldias aqui, e depois, associadas a estas áreas, temos os particulares, portanto, cerca de 21.000 hectares, um pouco mais, de áreas baldias em Vila Pouca, e cerca de quase 12.000 de privados, de espaços privados. A associação, como disse, tem procurado responder aos seus associados em diferentes domínios. Vila Pouca caracteriza-se por ser uma área que tem uma produção de pinho significativa na região do Val de Tâmega, portanto, ali na zona entre Vila Pouca, Boticas, Ribeira de Pena, Chaves, portanto, ali aquela bacia do Tâmega, que tem uma produtividade muito boa. Tem também a produção na Serra da Padrela da Castanha, portanto, o INEADOP da Padrela, com produção significativa no concelho, nessa região. Temos também o pastoreio, nomeadamente nas áreas do Alvão e também na Serra da Falperra, essencialmente. O sobreiro também já aparece nas zonas mais quentes, nomeadamente em Três Minas e Valoura, são áreas de produção de cortiça, não muito significativa, mas há uma
pequena expressão. A apicultura transversal, digamos, também um tema que a Associação fala e do qual tem uma zona controlada desde 2009. A resina também é uma atividade que tem uma expressão significativa pela presença do pinheiro bravo e que, apesar de teve uma tendência decrescente, começa a ter um interesse acrescido mais recentemente. A micologia é um aspecto que a Associação trabalha de uma forma mais, não tão expressiva, dado que é um domínio que ainda há muito a fazer e há aqui uma dificuldade de trazer, digamos, para o mercado, para a organização comercial de uma forma mercado transparente e regulamentada esta atividade e depois a caça também é um projeto, uma ação ou é uma atividade que também tem expressão com diversas associações de caça e, aqui no concelho e em toda a região. Feito este primeiro, esta primeira parte, digamos, da apresentação da associação, passaríamos então agora a falar um pouco da minha perspectiva sobre a questão da floresta. Hoje assinala-se 4 anos passados desta tragédia que ocorreu em Portugal, portanto, que é conhecida de todos e que temos a lamentar a perda de muitas vidas humanas e que nos deve sempre ser recordada no sentido de nos alertar para que estes fenómenos inicialmente podem, todos os contextos, digamos, global e local, que conduz-nos, ou seja, progride nesse sentido, porque o território, a mancha florestal que não é gerida, ou que não é intervencionada, não é valorizada, começa ou tem-se acentuado. Há uma dificuldade estrutural de gestão do território. Os fenómenos, digamos, globais de alterações climáticas ou momentos meteorológicos extremos também fazem sentido. Nós temos vindo a ter trovoadas de uma forma constante no território, ondas de calor, ondas de frio, todo este tipo de fenómenos cada vez são mais frequentes e estes fenómenos extremos geram condições que, do ponto de vista dos incêndios florestais, podem levar a situações de conjugação de condições meteorológicas e condições, digamos, do território, que tornam os incêndios florestais imparáveis. Portanto, esta é uma preocupação que todos as pessoas do setor, e não só, portanto, toda a gente deve ter a máxima noção de que ou nos preparamos devidamente, ou nos de forma a intervir naquilo que é um aspecto que é crucial na prevenção, que é a gestão do território, a gestão dos combustíveis, a criação de descontinuidades significativas no território, criação de espaços mais diversificados, não espaços homogéneos, contínuos, de grande carga de combustível. Portanto, temos que evitar essa situação, porque depois, quando ocorre, é difícil travar os incêndios. E nós, se não alterarmos profundamente esta situação, naturalmente vamos ter a recorrência novos, esperamos que sem vítimas e sem danos muito significativos, mas é difícil não ocorrerem. Portanto, falando do passado, portanto, o presente, mas também do passado, porque acho que ainda é um pouco do presente, a sociedade
infelizmente, ainda vive de uma forma assustada com os riscos da floresta. Ou seja, a floresta não é vista como um problema e não como uma oportunidade, digamos, de desenvolvimento. E é um problema porque as pessoas, por força das situações também, mas também por muita divulgação de fenómenos e das catástrofes, muito por oportunidade ou por interesse da comunicação social nessas notícias, acabam por criar na sociedade uma ideia de que a floresta próxima, a floresta pode trazer graves situações, e por isso há esta mentalidade que esperamos alterar, não é? De que temos que minimizar o problema ou tentar controlar o problema de uma forma que quanto a mim não é a mais correta, que é incidir em ações muitas vezes sem perceber os ecossistemas e o funcionamento dos mesmos. E, portanto, preocupamos-nos, a preocupação geral é gerir combustíveis, retirar as árvores junto às habitações, junto às estradas, junto às infraestruturas, um, sensibilizar, fazer campanhas de sensibilização, de educação ambiental, plantar árvores, muitas vezes regulamentar, produzir legislação de uma forma muito difusiva, condenar todas as práticas, as mais algumas que não sejam aquelas que estão, digamos, aceitas como corretas do ponto de vista da urbanização ou da florestação, mal dizer dos eucaliptos, proibição do uso do fogo, ou um condicionamento muitas vezes excessivo, e a não aceitação do uso do mesmo, mesmo em condições favoráveis, um aumento, digamos, da pressão sobre os proprietários, no sentido de eles tomarem responsabilidade e gerirem muitas vezes território ou propriedades que não têm valor ou não têm valor produtivo, um valor significativamente razoável para poder pagar essa gestão. Enfim, um conjunto de soluções pontuais, muito, digamos assim, de tentar fazer alguma coisa e um pouco de alguma forma de descarregar a nossa boa intenção, e dizer que se fez alguma coisa, portanto, tentar aqui responder à situação de uma forma muito pontual, muito pouco racional e muito pouco conhecedora dos funcionamentos dos sistemas. E isto é um problema. Isto é um problema porque inverte aquilo que deveria ser a nossa postura, a nossa atuação sobre o território. Pois, porque a maior parte destas manifestações de atividades e de ações são feitas por muitas pessoas que nem sequer não vivem no mundo rural, estão de uma perspectiva externa, em que olham para o território de uma perspectiva do usufruto, mas que não vivenciam e não sofrem na pele os problemas da sua gestão, nomeadamente a sua rentabilidade ou a sua possibilidade de poderem aqui ganhar o seu sustento. Portanto, uma visão muito idealista, muito pouco assente naquilo que é o funcionamento dos sistemas e da gestão dos mesmos. E há aqui um aspecto particular, é que Portugal tem cerca de 85% de propriedade privada, ou seja, é eminentemente um território em que a propriedade privada é maioritária, e depois há os baldios, que são outra figura, que são terrenos comunais, terrenos de comunidade,
e o Estado, digamos assim, a área pública é muito residual. No entanto, os proprietários florestais não são tidos, muitas vezes, na formulação das medidas, dos programas, da regulamentação, para, digamos, construir com eles modelos que depois possam ser implementados. Porque, efetivamente, quem acaba por depois executar toda a estratégia política e estratégia, digamos, técnica definida nacionalmente, obviamente com integração europeia, ou cada vez mais as políticas europeias têm um peso significativo, são os proprietários, são os detentores, são os gestores dessas áreas florestais. E eles são fundamentais para o sucesso do sistema, ou seja, são aqueles que exercem e aplicam todo, todo o conceito, toda a arquitetura que se foi desenhada para a gestão de um território, ou seja, não só na área da florestal, mas nos espaços florestais, que agora até se fala, e muito bem, dos espaços rurais, que há aqui uma articulação e que tem que ser feita entre toda a gestão, digamos, da economia rural e da utilização e aproveitamento de todo esse espaço. Portanto, são fundamentais, estamos a falar dos florestais, dos produtores florestais, dos pastores, dos resineiros, dos apicultores, entre outros. Portanto, isto aqui trata-se essencialmente de um problema económico e não um problema económico tem que ser resolvido de uma forma económica e não de uma forma, digamos, legislativa ou regulamentar ou de cariz, ou de sensibilização. Claro que a educação, o conhecimento é fundamental para traduzir essa economia ou melhorar essa economia, esse aproveitamento da gestão. Mas quando a produção não paga a gestão, há esse problema, há esse abandono. E, portanto, aqui é necessário que as políticas públicas e também, eventualmente, a sociedade têm um papel fundamental para remunerar, para poder trazer para a equação económica, ou seja, permitir a rentabilização pelos proprietários das suas propriedades, pois vêm pago ou vêm remunerado os serviços, porque há os serviços mais materiais, os produtos florestais, lenhosos ou não lenhosos, mas há um conjunto de outros serviços ambientais a que os ecossistemas prestam e que toda a sociedade beneficia. E, portanto, há aqui um dever, essencialmente público, que tem que ser assumido. Por isso é que na política cada vez mais vemos, europeia essencialmente, vemos este reconhecimento e esta tentativa de aplicação. E, portanto, vejo o futuro que passa muito por esta orientação, que é, para além de obviamente, as questões da DFCI, da Defesa da Floresta contra Incêndios, que têm que ser melhoradas, operacionalizadas, integradas, muito bem, mas é fundamental haver aqui uma proatividade e integração ao nível dos diferentes níveis de decisão e também intervenientes operacionais na gestão do espaço rural. E, portanto, é com bons olhos que, à partida, vemos toda esta estratégia de transformação da paisagem que está a ser implementada, portanto, é uma fase inicial, mas que é, digamos, a direção que está a ser tomada. Portanto, toda a questão das AIPG, AIGPs, programas de transformação da paisagem, condomínios da aldeia, etc., são medidas ou são projetos que, apesar de ser pontuais, porque isto pretende incidir em áreas específicas, podem ser um motor de uma transformação, de um passo no território visível de transformação e de esta adaptação para uma maior resiliência aos fenómenos adversos, nomeadamente aos incêndios florestais. E, portanto, a estratégia é essa, passa então por a gestão e valorização do território,
mas tem que ser apoiado e aceito naqueles que tratam do território, que ainda existem, em muitos casos, e por isso é preciso integrá-los nessa estratégia e, onde os territórios estão mais despovoados, é necessário trazer para esses territórios, não naturalmente para residir lá, mas que tenham uma atuação, empresas, operadores, tenham atuação nesse território de forma a desenvolver novas formas de valorização desses recursos florestais e outros interligados, para poderem ser minimamente competitivos. Portanto, é fundamental usar os recursos financeiros para apoiar estes modelos que eu entendo que devem ser colaborativos de gestão e que é fundamental, como referi, envolver todos os agentes de uma forma concertada na sua implementação. E então, poderíamos falar muitas coisas, mas eu trago aqui, essencialmente, 2 focos em que devemos atuar. Um dos quais é, basicamente, no lado dos, dos custos e da gestão, da minimização do risco, que é o tentar minimizar o problema do fogo, da gestão do fogo, ou seja, e o seu custo, ou seja, gerir de uma forma mais eficiente o território, baixando esses custos de gestão, que são muito significativos. Quando as pessoas dizem vamos limpar, ou, entre aspas, a floresta, ou vamos gerir combustíveis, a gente faz uma intervenção muito pouco expressiva, ou seja, faz essencialmente nas proximidades da aldeia e das estradas, ou seja, aqueles 10 metros. Mas depois, se entramos para o interior desses povoamentos ou desses espaços, a gestão aí não acontece. Portanto, a gestão sem gerar valor diretamente económico é uma gestão que fica pesada do ponto de vista económico. É cara e, portanto, temos que atuar neste pilar, digamos assim. Outro aspecto é a valorização dos atores, das suas atividades e das suas produções, quer sejam produtos ou serviços. E essa valorização é fundamental, ou seja, é preciso valorizar quem atua, quem está no território e que faz as atividades, muitas vezes de uma forma muito mais eficiente que, porventura, a mão pública ou a mão de serviços, prestação de serviços de entidades que vêm para o território fazer através de programas financiados, nacionais ou comunitários ou até mesmo privados. Ou seja, esses atores fazem muito mais eficiente porque estão no território e muitas vezes usam o território de uma forma em que é, digamos, rentável, mais ajustada, mais eficiente. E, portanto, como digo, é preciso valorizar. Para valorizar é preciso também remunerar os sistemas, os serviços, os ecossistemas nos diferentes níveis, desde seja de suporte, de aprovisionamento, de regulação e culturais, que aqui tem aqui um exemplo de todos estes serviços, múltiplos serviços que a sociedade beneficia e, portanto, a sociedade tem que contribuir para esta gestão, para esta rentabilização destas propriedades ou destes terrenos marginais. Então, como criar valor? Naturalmente, para dar um aspecto mais concreto à minha intervenção, trago aqui alguns exemplos de ideias e de projetos que estão a ser desenvolvidos pela Associação, em parceria com outras entidades aqui no território. Um dos quais é o ganho de escala através de uma gestão agrupada no âmbito de um agrupamento de baldios, que na zona do Val de Tâmega, que apresenta aqui a cartografia, e que une, do ponto de vista da gestão, várias unidades, tendo em perspectiva aumentar a escala, aumentar a eficiência dos recursos na gestão desse território e também, por outro lado, na valorização desse mesmo território. Isto é um programa nacional, do Fundo Florestal Permanente, e tem envolvido várias entidades, e resulta aqui no modelo de associação de 4 baldios.
Nesse modelo, obviamente, foi desenvolvido todo o trabalho de planeamento, de gestão, elaboração dos planos de gestão, a fase de desenvolvimento, o cadastro, o inventário florestal, portanto, ou seja, a profissionalização da gestão deste agrupamento, dada a sua escala, que no passado individualmente os baldios não tinham, porque não têm dimensão para assegurar ou para obter diretamente de apoio um técnico ou uma equipa de apoio técnico a esta mesma área. Com este modelo permite que assim seja e, portanto, permite desenvolver um conjunto de ferramentas de planeamento e depois de candidaturas para o financiamento de algumas ações no baldio, permitem melhorar significativamente a capacidade de intervenção desse baldio, permitindo a valorização, o tratamento de todo o espaço através de projetos de desbaste, de limpeza de movimentos, instalação de faixas de gestão de combustível, mosaicos, uso de fogo controlado, melhoria de sistemas para pastoreio, enfim, um conjunto de atuações que, pelo ganho de escala, permite-nos aqui dar uma resposta muito significativa a este território. Obviamente que aqui há uma participação direta e ativa das comunidades locais, os conselhos diretivos, os órgãos gestores e toda a comunidade, ou seja, há reuniões regulares em que ouve-se a comunidade e construi-se com ela as propostas e as ações a implementar. E permite-nos depois também usar tecnologia de ponta, nomeadamente aqui a mobilidade que foi feita naquele território, e trazer essa tecnologia ao serviço dessas comunidades, beneficiando elas mesmas deste conhecimento que muitas vezes não chega ao território. Portanto, há aqui uma extensão rural que é feita pela associação e um apoio que é fundamental para o desenvolvimento destes territórios. Um outro projeto, uma outra ideia é a gestão e valorização do pastoreio no nosso território, e essa gestão e valorização é complementar à valorização florestal, porque o pastoreio é uma das ferramentas que o pastor usa e que não custa, a gestão não é paga, digamos assim, diretamente pelo Estado, ou seja, eles fazem a manutenção de algumas áreas, de mosaicos, de áreas do espaço, pastagens permanentes, etc., e que não é financiado esse trabalho. Portanto, é uma ferramenta que está a trabalhar e que não é, digamos, despendido dinheiro dos contribuintes para o efeito. A não ser que haja, obviamente, problemas, como o problema das chamadas cabras sapadoras, o problema de utilização, mas que é um programa que não foi desenhado de uma forma que tenha expressão, digamos assim, porque houve muito pouca adesão a esse mesmo programa pelos pastores. Este projeto é um projeto que mereceu o apoio da Fundação La Caixa e que visa essencialmente integrar numa estratégia conjunta a parte da gestão florestal com a parte da silvopastorícia. E incidindo no Alto Tâmega, portanto, é usar de uma forma orientada os rebanhos, o pastoreio, para a prevenção dos incêndios e a recuperação de áreas degradadas. Houve um envolvimento neste projeto dos criadores, da integração das suas atividades de uma forma complementar, uma articulação e depois um aspecto fundamental que é a valorização do seu trabalho, da sua atividade. Houve desenvolvimento de planos de pastoreio, obviamente, de uma forma articulada com os pastores, e não foi, não quero dizer mal do problema de cabras sapadores, mas o problema de cabras sapadores é dizer, o Estado tem um problema, então definimos as áreas e depois vocês vão lá fazer o pastoreio. Isso não funciona, porque há uma parte que não é no acordo, ou seja, que não é ouvida, que não é trabalhada. Neste caso, nós ouvimos, definimos com eles as áreas a intervencionar e aí
é que foram atuadas. Portanto, este programa também prevê a instalação de coleiros, em que todos os rebanhos são monitorizados no âmbito da sua atuação. Aqui temos o exemplo do rebanho, da atuação do rebanho do criador, aqui no concelho de Vizinhos, da Ribeira de Pena, Alvaria. Portanto, em que nós percebemos a movimentação dos animais e onde é que eles atuam mais, e naturalmente, olhando para o território e visitando, percebemos logo quais são os territórios em que o pastor terá mais interesse em desenvolvê-los, porque é aí que os seus rebanhos pretendem ou procuram esses espaços. Não é? No âmbito também deste projeto, capacitamos, através de custo de fogo, operação de queima, os criadores, não só, e outros técnicos envolvidos, de uma forma percebendo as suas necessidades, construindo com eles os modelos e os locais a realizar, e portanto ir de encontro às suas reais necessidades e de alguma forma envolvê-los e também responsabilizá-los pelo sucesso ou não do projeto. E portanto depois há um acompanhamento destas parcelas de uma forma regular, para percebermos a alteração, ou seja, a criação destes mosaicos que criam habitats, que aumentam também a matéria orgânica pela decomposição pelos gestos animais, favorecem a biodiversidade e, ao mesmo tempo, diminuem o risco, porque diminuímos a carga de combustível no território e, essencialmente, além de diminuí-los, diminuímos também, do ponto de vista espacial, a sua homogeneização, ou seja, há áreas descontínuas de combustível. Aqui está um exemplo, digamos, de tradução na cartografia daquilo que são as áreas que foram aqui neste território ligadas à estruturação que é definida pelo Estado, pelo CNF, que é aquela malha, digamos, maior da rede primária, que, digamos, bloqueia ou quebra de uma forma com infraestruturas de grande expressão, digamos assim, ou de maior largura, de forma a tentar quebrar a progressão dos grandes incêndios, mas essas barreiras são ineficazes se não houver complementarmente a criação destes mosaicos, ou seja, a gestão de uma forma mais abrangente do território. Obviamente que isto tem que estar ligado com a valorização dos produtos e não só, e dos agentes, mas que a valorização dos produtos é fundamental e por isso desenvolvemos também inquéritos de consumo para perceber a percepção da sociedade relativamente a estes problemas e implementamos uma marca que é Clima Mais, no sentido de traduzir, ou seja, que as pessoas consumidoras percebam que os rebanhos, os produtos, quer carne, quer leite, oriundos destes sistemas, para além de serem bons do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista alimentar, têm um impacto considerável, muito significativo na gestão do território, na gestão da paisagem, na gestão do risco de incêndio, portanto, são, quando compram esses produtos, estão efetivamente a contribuir a remunerar para a manutenção desses sistemas e a conservação dessas paisagens que muitas vezes procuram quando é ao domingo ou outros dias para visitar, quando vem ao território. Portanto, potencializar aqui o mercado, portanto, dando notoriedade a este sistema, a estes modelos de produção, comunicar até um exemplo de uma atividade que fizemos com a Vila, de valorização, e, portanto, transformar estes valores ambientais em valores económicos e complementarmente podem ajudar a remunerar e a fixar, a manter e a trazer gente para estes territórios. E comunicação é fundamental também nestes processos. A valorização de todo este sistema, todo este mundo rural, digamos, deste envolvimento é fundamental, mas há uma palavra-chave que são as pessoas. Sem termos pessoas capacitadas, envolvidas, motivadas, para nada se faz. Por isso também envolvemos num projeto que é a criação da Escola de Pastores e que arrancou agora um primeiro curso que está em funcionamento, chamado Pastoreio Sustentável e Gestão de Paisagem, para lhe dar esta tónica, que me referi, que
para além da produção pecuária com raças autóctones, que são raças excelentes, e têm um papel económico, social, ambiental e cultural significativo, mas, para além disso, estes modelos de produção são fundamentais na gestão da paisagem. E por isso é preciso formar e renovar estes conceitos, atualizar, digamos assim, toda esta comunicação e incorporar este conhecimento nos criadores que estão e, eventualmente, daqueles que pretendem ingressar. Temos aqui um exemplo da turma, e, portanto, a capacitação destes empreendedores e numa forma, modelos inovadores, e, neste caso, produção extensiva, é fundamental para a gestão do território. Portanto, nós entendemos então que as atividades da floresta, da pecuária, da agricultura estão interligadas e são fundamentais para desenvolver de uma forma integrada as zonas rurais e a preservação dos seus recursos e também gerar os devidos retornos económicos aos seus agentes. Um outro projeto que temos em desenvolvimento é a valorização do pinhal, nomeadamente da resina e outros produtos lenhosos, como é o caso dos cogumelos, aqui no território. Portanto, o pinhal, muitas vezes, de regeneração natural, nem tem a melhor condição possível, portanto, muitas vezes este até foi plantado, mas não foi bem conduzido, ou pelo menos as plantas não foram desenvolvidas, têm uma curvatura muito significativa no tronco, e, portanto, a madeira é muito residual, e a resina não acaba por não tirar valor à madeira, à extração final, ao corte final, e é um valor anual significativo para o apoio à gestão dos territórios. Portanto, aqui a resina é o aspecto fundamental, mas foi um projeto montado com a comunidade, com associações que é a floresta, com empresas, com juntas de freguesia, com os baldios, em que se um modelo participado, colaborativo, em que partiu pela resina, mas atualmente já envolve o aproveitamento de todos os produtos, nomeadamente a questão dos cogumelos, a questão da gestão e da manutenção do espaço rural, portanto, evoluir com algumas pessoas de mão de obra, nomeadamente muita da qual feminina, e neste momento já há pelo menos 5 pessoas que trabalhavam de uma forma mais sazonal, de 7 a 8 meses, e agora já estão a trabalhar de uma forma permanente na atividade, e depois já os outros que completam a equipa com esse trabalho mais sazonal. Não é? Portanto, isto, como disse, isto é fundamental porque a comunidade local, ao participar, ao trabalhar na gestão do pinhal, o interesse, a motivação, a dedicação e portanto, toda a sua ligação à floresta é muito superior, porque daí depende do seu rendimento, a sua remuneração, e as pessoas, há uma proximidade com a floresta muito maior, tanto mais que neste território os incêndios florestais acabam por ser debelados até o momento, felizmente, esperamos que assim aconteça, com a própria equipa. Quando chegam os bombeiros, a maior parte das vezes o incêndio já está apagado, porque seja de dia, seja de noite, a equipa dos residentes que trabalham na floresta, neste território, naturalmente estão sempre disponíveis e atuam de imediato, porque é o seu trabalho, é o seu vínculo, digamos, laboral, que está em risco. E, portanto, há aqui um trabalho de colaboração e de valorização do território de uma forma eficiente. Portanto, isto é um modelo que tem vantagens, que cria emprego local, rural, como vimos, para homens e para mulheres, portanto, de uma forma de equidade, digamos assim, e, portanto, que é às vezes muito mais, há muito mais necessidade às vezes de emprego feminino, de obter emprego feminino que masculino, porque masculino vai acabando por haver alguma oferta.
É uma população estável, regular, que é fundamental para os gestores também desses territórios. Há uma percepção percepção e uma consciência da importância da floresta e para comunidades locais, para as pessoas. Há uma dimensão do risco porque as pessoas atuam na resinagem no período em que há mais risco de incêndio, essencialmente primavera e verão, final do outono, ou meados de outono, e, portanto, há aqui uma incorporação de valor na comunidade. Aqui várias notícias desta atividade que vão surgindo e, como disse, para além desta gestão sustentável do pinhal, há também agora a incorporação de outras, uma vez que a equipa está a atuar, está capacitada, tem formada, tem formação, tem experiência, começa a ser mais fácil, alargar a sua intervenção a outros domínios, a outros valores de produtos, como é o caso dos cogumelos, como é o caso da lenha, como é o caso das ervas aromáticas, etc. Portanto, que nos abre perspectivas de futuro para este território. Por fim, falar-vos de um outro projeto, consciente desta natureza de integração do território e de um trabalho, digamos, abrangente. Participamos, e a Floresta participou na estruturação de um projeto chamado Terra Monesa, que é um projeto de desenvolvimento essencialmente territorial. Este projeto pretende, focado no solar onde a vaca existe, trabalhar diferentes perspectivas e vertentes, desde a cultural até a turística, passando por ambiental, económico e social, de forma a gerar valor no território rural. Ou seja, gerir o território. Gerir e tirar partido. Portanto, é mais um modelo de valorização dos produtos endógenos e da valorização do território. Neste projeto de valorização da terra maronesa, o projeto de desenvolvimento territorial, houve as condições para lançarmos uma candidatura a um projeto LIFE, que foi recentemente aprovado, iniciou recentemente, em outubro de 2020, portanto, a dar os primeiros passos da implementação. E o projeto LIFE assenta essencialmente numa percepção de uma realidade que é que muitas vezes não há o devido conhecimento, que é na complementaridade dos vários espaços, quer de montanha, quer de espaços de baixo, de lameiros. Ou seja, há uma complementaridade nas atividades que acaba por gerir o próprio território quando funciona, porque mantém em equilíbrio todas essas dimensões. Portanto, ou seja, para ter os animais, nas alturas de escassez, os criadores têm que manter os lameiros para gerar a forragem, os fenos, necessários para o período em que esse alimento escasseia, que é o inverno, no território. E, portanto, fazendo isso, eles contribuem para a conservação destes lameiros. E isto é extremamente significativo porque há algumas raças bovinas que estão aqui exemplificadas, o marnejo, a caxena, a barrosã, a aroquesa, são animais que também comem os matos. E, portanto, alimentam-se dos matos de verão, primavera e verão, e depois de inverno, ao outono e inverno, alimentam-se do feno produzido nos lameiros. E com este processo, digamos, de economia circular e de eficiência da utilização do território e dos seus recursos, mantemos os animais como produções e também gerimos o território. Porque se não acontecer, se isto desequilibrar e tendencialmente estão equilibrados estes ecossistemas, começa a haver alguma degradação, porque começa a diminuir, digamos, o efetivo animal, o número de criadores, o número de animais, e com isso, como já não há animais, já não é preciso produzir fenos, como também já não pastam os montes, não é?
E, portanto, isto está intimamente ligado com a conservação, quer da montanha, quer dos seus lameiros. Porque, do ponto de vista científico, há uma redução significativa da biodiversidade e do grau de conservação dos lameiros. Ou seja, que estão a perder qualidade face ao seu desuso ou sua menor utilização, alguns casos mesmo concretos, o seu abandono. E, portanto, há um conjunto de causas que acabam por levar o abandono, leva a uma regressão, quer ao nível da composição digamos, florística, das plantas, das diversas plantas, da diversidade, digamos, vegetal e animal associada, não é? Dos invertebrados e toda a fauna associada aos lameiros. Com isso há uma degradação do feno, da qualidade do feno, e com isso, com um feno mais fraco, menos capacidade de alimentar a manada ou o rebanho. Por outro lado, o abandono da montanha dos animais acaba por permitir os combustíveis cresçam e gerar fogos no verão, porque não há falta de gestão durante o período frio, digamos assim, a fogos intensos e mais severos, que acabam por degradar a matéria orgânica fundamental à produtividade, ao surgimento de novas comunidades vegetais e animais. Portanto, há estes indicadores já significativos de que, quando as pessoas olham para o território depois dos fogos severos, muitas vezes pensam que é erosão, ou seja, a ação da chuva ou do vento, mas não, foi a parte de matéria orgânica que foi erodida, que foi queimada, que ardeu, e há bolsas que colapsam. O solo parece que abateu. E isso calcula-se que pode atingir cerca de 50 toneladas de CO2 por hectare de matéria orgânica, que é o carbono, que é libertado para a atmosfera. Quais as ideias para a montanha? As ideias para a montanha passam por reforçar este sistema, digamos, mais extensivo, neste caso centrado aqui no Maranhão, mas pode ser replicado a outras áreas, desde outras vacas, outras raças, como referi há bocado, ou até mesmo com as cabras, tem digamos, o mesmo modelo pode ser implementado. Portanto, os animais são tidos na montanha, são geridos, mantêm-se em liberdade durante o ano todo, utilizam montanha no verão, primavera e verão, e as zonas mais baixas no outono e inverno. Tem aqui os exemplos dos criadores, na visita de trabalho, em que foram ver uma manga, que é um modelo de captura dos animais para aplicar as vacinações, portanto, fazer toda a sanidade animal, que é fundamental, e eventualmente para retirar os animais quando é para abate. E com isso, associado a isso, propõe-se fazer e faz já áreas de fogo controlado, em que permite eliminar a vegetação sem danificar a matéria orgânica, com isso manter a fertilidade do solo e tudo o que é associado. Permite descanso, as áreas arborizadas servem para bosquetes para descanso dos animais no verão e no inverno, são mais abrigadas. Há uma cadeia virtuosa que se assinala, nomeadamente há uma redução dos custos de gestão e manutenção dos espaços, há uma maior produtividade do trabalho porque há estes equipamentos e infraestruturas de apoio e maior produção, digamos, vegetal adequada para os animais, maior produtividade dos lameiros pelas ações de melhoria, quer a fertilização, quer o corte na altura certa desses espaços, atualmente do fogo e da restauração dos lameiros, aumento das áreas de pastagens, mais fogo prescrito, maior sequestro de carbono, porque há esta acumulação da matéria orgânica e sua evolução ao nível de sequestro de carbono. Portanto, é um modelo também que está a ser implementado, está a ser acompanhado, e o Herbalife pretende alargar esse modelo a outros criadores. Envolve neste momento 8 criadores, mas que
que pretendemos que seja ampliado e estendido a outros criadores. Muito obrigado. Estarei à disposição para as questões que entenderem. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao engenheiro Duarte Marques a exposição. Portanto, como vemos, ela é extensa, portanto, do ponto de vista de itens a dar resposta. Eu, pessoalmente, sou um bocadinho crítico relativamente às questões à volta da floresta e a maneira como têm sido enfrentados. Acho que hoje comemoram-se 4 anos do grande fogo de Pedrógão e os resultados, exceto na questão do combate, aí se tornou-se mais eficaz. No resto, tenho sérias dúvidas quanto aos resultados. Esperemos quando tenhamos e que não seja tão cedo ou que não exista, mas que seja um verão mais seco e com ondas de calor para ver os resultados do que se está a passar. Mas mais importante que entrarmos aqui em discussões de matérias complexas, acho que temos aqui já 20 e tal questões dos nossos participantes e iríamos por aí. Portanto, tenho 5 hectares de terreno florestal em Chaves. Quais as produções florestais que potencialmente posso cultivar no meu terreno por ordem de interesse? É assim, pronto, o terreno pode ser muito diferente, não é? Mas Chaves, pronto, é assim, do ponto de vista, se for uma área com alguma produtividade, as culturas mais interessantes aqui na região são o castanheiro, à cabeça, não é? Porque, para além de ter boa rentabilidade, há saber, digamos, local sobre a sua modo de produção, e, portanto, há uma cultura e um conhecimento coletivo nesta cultura que é evidente e, portanto, poderia ser uma opção do ponto de vista agroflorestal, porque o castanheiro é produzido mais de uma forma mais já um modelo mais frutícola, não é? Mas podemos aqui também colocar, não é? Depois se o solo for menos produtivo, pode passar por Pinheiro Bravo. Se for um bocadinho mais produtivo, pode ter também, consideraria se calhar uma folhosa, pode ser um freixo. O que acontece é que muitas vezes este tipo de madeiras mais novas, que são mais exigentes do ponto de vista do solo, também há um problema depois de comercialização, porque não há grande volume e, portanto, não há uma fileira instalada aqui no território. Mas, contudo, se for bem conduzido, as madeiras novas atingem sempre valores mais significativos, apesar do ponto de vista do tempo de produção ser mais significativo. Portanto, mas só vendo o local e em concreto, não é? Porque assim, acho que já se conseguiu perceber quais são as potencialidades. Obrigado. O que fazer para melhorar a rentabilidade da floresta em Ribeira de Pena? A questão é, a rentabilidade depende da floresta de que estamos a falar e depende também de muitos fatores, do tipo de espécie, etc. Mas o tipo Agora, numa forma geral, o que eu acho que falta essencialmente ao território, não só ao Ribeira de Pena, é modelos económicos bem estruturados e investido, portanto, trazer para o território essencialmente conhecimento e capital. Porque muitas vezes a gente não consegue traduzir valor de um determinado tipo de produto, neste caso da floresta, porque muitas vezes não temos as ferramentas, temos os modelos mais eficazes, mais eficientes para o fazer. Portanto, a valorização de um produto não depende só da produção, depende do mercado. E eu acho que o território, a nível florestal, estamos a falar, quando digo florestal e rural, há um desligamento significativo do mercado.
apesar de haver alguma indústria ligada à valorização para a serração do pinho, portanto, a questão também agora do aproveitamento da biomassa começa a surgir, mas os pellets, etc. Mas falta ainda um conjunto de outros negócios relacionados com a floresta e com o território rural que era importante trazer. E isso acho que era determinante para valorizar. Depois com o conhecimento de capital e a organização do território, dos seus agentes, mas se houver valor, naturalmente o território organiza-se. Portanto, eu acho que a rentabilização esperamos e temos fé que o PRR possa trazer aqui investimentos de fileiro, nomeadamente na bioeconomia, ao nível da diversificação das atividades, que podem, digamos, permitir ao território ganhar outra dimensão nesses domínios de valorização. Próxima questão. Como saber onde podemos encontrar informação acerca das árvores específicas de cada região? É assim, os planos de ordenamento florestal têm definido as espécies, digamos, com base na aptidão florestal das espécies e com base também em outros critérios mais de orientação, digamos, também estratégia, as espécies para cada território. Pode procurar na internet ou então também posso deixar o meu e-mail ou o meu contacto e podem me ligar que eu ajudarei nesse sentido. Mas depois isso uma zonagem macro, porque depois propriedade a propriedade é conveniente depois o acompanhamento e a visita de um técnico, por isso o melhor é recorrer a uma associação florestal de proximidade que possa ajudar na definição, na orientação desse apoio técnico para escolher as espécies que pretendem. Que outras produções se podem fazer na Floresta do Alvão e que podem ajudar a rentabilizá-la? Que outras produções? Ou seja, eu acho que as produções poderemos sempre introduzir culturas novas e outras produções começa a haver um conjunto cada vez maiores de modelos de negócios para culturas e aqui eventualmente empresas como a Espaço Visual e outras podem ajudar perfeitamente. Mas acho que nas culturas tradicionais, ou melhor, nas culturas recorrentes que temos no território, são recorrentes porque são as mais adaptadas. Quando falamos no Pinheiro Bravo, na região, no Castanheiro, falamos eventualmente no Carvalho, em determinado tipo de circunstâncias, que aqui em Vila Pouca também surge muito. Temos a surgir a velaneira, temos a surgir a amêndoa, em alguns sítios, o sobreiro, noutros. Como falamos de raças autóctones daqui específicas deste território, como falamos também das produções agrícolas, como é aqui, são aquelas que muitas vezes, mudando os modelos de produção, inovando nesses modelos e buscando novas soluções de produção mais competitivas, com incrementos ao nível da organização de fileira, se calhar as mais robustas, digamos assim, do ponto de vista da... Depois há toda uma cadeia de prestadores de serviços e todo o contexto, digamos, de apoio a essas produções, que quando é nas culturas novas é mais difícil. É por isso, eu ia muito por aí. Ok, obrigado. Que estratégia se deve implementar para promover o mosaico florestal em Vila Pouca de Aguiar? As estratégias, eventualmente, é reforçar as estratégias que, eventualmente, outras novas, mas as estratégias de uso do fogo controlado de uma forma escrita, digamos assim, e regulada, não é? Nas alturas próprias, quer nos espaços de matos, quer mesmo no próprio pinhal, pode ser muito potencializada. A questão também de compatibilização depois com o pastoreio. E obviamente também com a gestão mecânica dos matos,
a melhoria de todas as ferramentas, digamos, de gestão, incrementando-as, portanto, aumentando ainda sensibilizando e envolvendo os proprietários, nomeadamente os baldios, nesse processo, para reforçar estruturas, desde a questão das associações florestais, a questão das empresas locais, tudo envolver e capacitando essas, para fazer de uma forma mais eficiente, com mais capacidade, mais competitivos esses processos, é o caminho. E, portanto, esse caminho já está, mas tem que ser ampliado, claramente. Quais as regiões de Portugal com maior aptidão para produzir eucalipto para a celulose? Portanto, o eucalipto é essencialmente na zona litoral, não é? Portanto, obviamente que o eucalipto aqui, portanto, aqui pela pouco quase não tem expressão praticamente. Mas toda portanto, a zona do Minho, Douro, Douro Litoral, portanto, a zona da Aveiro, por aí abaixo, até quase Lisboa, digamos assim, são as zonas melhores porque há temperatura e umidade adequadas à produção de eucalipto, não é? Mas depois depende também dentro dessas regiões macro, a questão dos solos em cada sítio específico, não é? Claro. Acredita que o sobreiro pode vir a ter expressão na área geográfica de trabalho da sua associação florestal? Claramente, já tem. O sobreiro tem alguma expressão já, essencialmente nas zonas mais quentes, portanto, as zonas mais baixas. A Val Tâmega tem e está em expansão, uma zona de valor, a zona de Três Minas tem já uma expansão significativa e começa a surgir mesmo em subcoberto do Pinheiro Bravo. Portanto, acredito que o Pinheiro vai crescer muito significativo na nossa região e em outras regiões aqui próximas. E é uma espécie que tem já muito interesse, a questão da valorização da cortiça, e que se houver aqui esta interligação com a fileira, pode obviamente ser uma espécie, e é uma espécie, para quebrar um pouco a monotonia do Pinheiro Bravo. O que defende que se faça em Vila Pouca de Aguiar para tornar mais eficaz a defesa da floresta contra os fogos rurais? E um pouco eu tentei passar na apresentação a defesa da floresta contra fogos rurais, o pilar que podemos realmente alterar é se nós conseguimos gerir mais o território. Gerir o território é tirar proveito do território, porque é impossível gerir o território sem tirar proveito. Ninguém gera, não gera, abandona, e não há nenhuma lei que obrigue as pessoas a gerir quando não é economicamente, porque não se pode. O Estado também não vai substituí-las, porque o Estado também não pode ter modelos de perda contínua, não é? Portanto, eu, para além da ação mais musculada que possa existir na estratégia nomeadamente, da criação das faixas, da gestão de todas as redes que se pretende implementar e manter, obviamente que isso terá a sua importância, mas para mim, quanto a mim, o papel fundamental é manter pessoas a viver, a viver, a ser remuneradas, a ser, digamos, pagas pela atividade florestal, ou seja, gerar valor no território, quer com a pressão florestal, com a pressão pecuária, com a pressão agrícola, com a pressão turística, ou seja, com a produção e depois com a sua transformação desses produtos localmente, ou seja, gerar valor, criar capacidade para esses territórios serem territórios produtivos, que gerem produtos competitivos, mas também gerem depois os diversos produtos que a sociedade também ambiciona e serviços ambientais. Que serviços do ecossistema irá a Guiar Floresta promover para tornar sustentável a floresta dos seus associados? Assim, nós esperamos que o PDR possamos implementar alguns modelos de valorização e remuneração pelos serviços do ecossistema, nomeadamente, já tivemos alguns contactos, a questão do carbono, dos créditos de carbono, a questão destes projetos
pilotos que começam a surgir da promoção dos serviços de ecossistema, portanto, áreas piloto, essencialmente. Portanto, estamos abertos. Obviamente que isto é um processo que ainda está em construção, começa a surgir algumas coisas a nível mais de ensaios, mas obviamente que pretendemos, sempre que possível, trazer isso e disponibilizá-los aos nossos associados. Obrigado. Qual a sua opinião sobre o PRR, portanto, Plano de Recuperação e Resiliência, e a transformação que irá trazer na floresta da sua região? É assim, ainda é portanto, não tenho uma opinião muito formada do ponto de vista, digamos, se vai ser bom ou mau, mas o caminho a direção é correta. Não sei, obviamente não teria, acho que, apesar de tudo, tem um pendor muito de financiamento da estrutura pública, que muitas vezes não gera eficiência suficiente, ou seja, porque é uma estrutura que é um peso, digamos, no sistema, no sentido, peso, entre aspas, um peso no sentido que não é reprodutiva, e portanto, esse equilíbrio entre aposta nos atores económicos não é tão grande como eu acho que devia ser. Isso é que acho que mas no entanto, digamos, os modelos, a perspectiva, digamos, de transformação, de utilização de serviços de ecossistema, de como pensar os, os proprietários para fazer essa gestão, para fazer essa transformação, a linha parece-me certa. Não sei, não estou tanto de acordo, eventualmente, à distribuição e ao equilíbrio entre forças, entre dimensão pública e dimensão privada. Mas vamos aguardar e, claro, e o importante é que o programa seja implementado e depois seja avaliado e seja reorientado caso seja necessário. Obrigado. Perspectiva que até 2030 o castanheiro possa ter mais relevo na floresta, no seu concelho e limítrofes? Não sei, ele já tem muito relevo, ou seja, o concelho, o castanheiro já tem, se calhar, não, uns sítios em demasia, ou seja, dado o interesse económico do castanheiro, tem havido muito significativo, digamos, expansão, tem havido uma aposta muito significativa na produção, ou seja, há muitas áreas novas de produção de castanho. E o castanheiro, como sabem, também tem muitos problemas ligados com pragas e doenças. A Vespa é mais, digamos, agora mais focada e mais visível, mas desde tinta, cancro, bichado da castanha, xiloborgia, etc. Tem um conjunto de problemas e depois esses problemas são agravados quando se tenta levar o castanheiro para espaços ecológicos que não são os seus, ou seja, quer do ponto de vista edáfico, ou seja, do solo, ou seja, que o solo não é adequado, quer do ponto de vista da região, portanto, do contexto mais climático. E, portanto, o castanheiro depois é mais sensível a pragas e doenças e a rentabilidade quebra muito. Portanto, eu não diria tanto, ou seja, aumentar, eventualmente ainda há sítios que poderá levar castanheiro, mas há muitos sítios que têm castanheiro e que no futuro já não vão deixar de ter, porque vai haver, já está a haver, mortalidade nessas áreas. Não é? Portanto, só olhando para o território e para o caso concreto é que se poderá dizer se vale a pena ou não instalar castanheiro. E há outras alternativas ao castanheiro para esses espaços também. Obrigado. O que irá fazer a Aguiar Floresta para preservar os ecossistemas com valor natural nas suas florestas? A Aguiar Floresta tem feito e pretende fazer, ampliar, ou seja, ficamos sempre aquém daquilo que gostaríamos de fazer, mas temos incentivado, quer apoiado os criadores, os
proprietários, criadores, os apicultores, ou seja, essencialmente o fundamental da agrofloresta é levar o conhecimento, levar o apoio técnico, procurar ajudar as pessoas a resolver as suas limitações e dando resposta às necessidades digamos, dos gestores das propriedades deste território. Naturalmente estamos a preservar os ecossistemas, porque temos a manter o pinhal saudável, o castanheiro, os soutos, os carvalhos, todo este território, quer seja florestal, quer seja de outras ocupações, estamos a conservá-lo e a aproveitar. E com isso estamos a preservar os ecossistemas e o seu valor natural e criar os habitats necessários, são fundamentais e importantes para o território. Vale a pena fazer apicultura, tendo em conta as alterações climáticas e a vespa asiática? Assim, a apicultura tem sofrido muito. Os últimos anos têm sido muito maus. No entanto, a apicultura, o caminho é por aí e acredito que continue. Ou seja, cada vez mais também vai ter que haver um apoio aos apicultores e um reconhecimento pela sua ação. Ou seja, a apicultura já tem um programa específico, é o Programa Apícola Nacional, mas naturalmente vão surgir aí, e já existem, no quadro da PAC, outros apoios para o setor apícola, uma vez que há gravíssimos problemas com a apicultura, pelas alterações climáticas, pela vespa, vão ser em número de situações cada vez mais gravosas e que, de alguma forma, condicionam muito a rentabilidade das explorações. No entanto, a apicultura não produz só mel, como sabem, produz outro conjunto, nomeadamente a questão da polinização é fundamental, outros produtos a comer também, portanto, tudo equilíbrio, as abelhas são um agente importantíssimo nos sistemas e por isso eu acho que vale a pena, obviamente do ponto de vista económico é preciso avaliar muito bem o investimento, eventualmente o investimento só a apicultura poderá ter limitações, mas complementando, é mais da minha opinião, complementar a apicultura com outros negócios, digamos, agrícolas ou florestais, acho que poderá fazer mais sentido e pode equilibrar a rentabilidade. O que fazer para dar maior valor acrescentado aos cogumelos silvestres? Muito bem, é assim, o grande problema dos cogumelos silvestres, quanto a mim, não é a falta de regulamentação. Apesar disso, poderia ter alguns problemas, essencialmente na sobreexploração que alguns territórios têm. E da desregulação da apanha, que também acaba por acontecer, e portanto... mas, de alguma forma, a falta de regulamentação também não impede que haja planos de negócio, haja, digamos, aproveitamento. O problema dos cogumelos silvestres, na nossa experiência, é que para termos um modelo de funcionar, temos que ter alguém que controle ou fiscalize, forme, portanto, faça o papel de gestor daquele território para controlar, balizar, ter um sistema em cadeia de valorização desses cogumelos. E ter presença num território de uma entidade ou de uma equipa de pessoal para fazer esse acompanhamento é demasiadamente caro se for só específico para os cogumelos, porque os cogumelos são um período muito curto e ter pessoas de uma forma mais ou menos permanente tem um custo muito elevado face ao volume que poderá advir da apanha, da utilização dos cogumelos silvestres. Agora, no modelo em que haja uma integração dos cogumelos silvestres, como eu apresentei no caso da resinagem, modelo da resinagem, se houver uma integração dos cogumelos com a resinagem, com a apanha de castanha, com a apanha, digamos, com a transformação ou valorização da biomassa, da lenha, etc. O modelo integrado, as mesmas pessoas que estão a desenvolver essas operações, durante outras alturas do ano, podem se dedicar e controlar durante todo o ano, quase uma boa parte dele, quando é mais necessário, esse apanho dos cogumelos, essa valorização dos cogumelos. Portanto, os modelos que eu acho que
que tem a acontecer, e é isso, acho que a linha estratégia das áreas integradas de gestão de paisagem, é a integração, ou seja, tem que haver capacidade de gestão num território, ou seja, haver escala, haver recursos profissionais, ou seja, a tempo inteiro, técnicos, operadores, sejam eles para conduzir ou trabalhar com motosserras ou com motorroçadoras, sejam eles para andar com o gado, pastores, sejam eles para fazer a gestão, a fiscalização e a apanha dos cogumelos, sejam eles para trabalhar a parte de gestão dos combustíveis, etc. Ou seja, tem que haver essa equipa multidisciplinar, multidisciplinar e também com competências diversas no território para aproveitar todas as oportunidades que esse território tem. E é a construção desses modelos que tem que ser feitos com a comunidade, porque se forem impostos, depois não funciona, não é? Porque não há capacidade depois de absorção e a comunidade não os entende e não os adota e bloqueia-os, que é dificuldade, mas tem que se construir esses modelos. Para isso, há que incentivá-los. O PRR pode ser um modelo para incentivar, mas não pode impor. Ou seja, tem que incentivar, tem que premiar quem faz e quem valoriza, para ser modelo para outros. E eu acho que por aí é o caminho. Acredita que irá ter força e gerar valor o turismo da natureza que tira partido da floresta? Sim, o turismo tira muito partido da floresta, só que não há uma remuneração muitas vezes direta pela gestão da floresta, ou seja, as pessoas vão para o Alvão, para o Gerês, e gostam de ver a floresta e não só, e todos os outros espaços naturais, as pastagens, etc. Mas quem usufrui um pouco... Mas não faria sentido, por exemplo, como impõe uma taxa de dormida, por exemplo, haver uma taxa Uma taxa verde, eu acho que devia haver na comida. Na comida, sim, na comida, por exemplo, mas muitas vezes há muitas visitação que não nem sequer come no território. Eu acho que devia haver uma taxa, portanto, de utilização dos serviços do ecossistema, e que seria uma taxa nacional. Sim, mas a taxa nacional pode ser dada pelos impostos, não é? Pode ser A educação, a justiça, a saúde, as forças armadas custam milhares de milhões de euros e não geram nada, não tem que gerar, não é? A floresta também deveria, na minha opinião, deveria ter essa força, não é? Sim. Portanto, acho que o turismo beneficia muito da conservação. Ou seja, aqui há uma semana, mais ou menos, fui a Sistelo. E Sistelo tem um boom de visitantes. Não havia lá nenhum restaurante há 3, 4 anos, neste momento há 3, há investimentos. Mas Sistelo é mantido pela atividade rural, agropecuária. Colapsando esse sistema, naturalmente a paisagem vai alterar. Ou seja, a conservação do sistema está dependente. No entanto, é preciso equacionar, como Sistelo há outros. Este Sistelo é um aspecto mais particular, não é? Deste fenómeno, mas é transversal, não é? Portanto, temos que arranjar, equacionar modelos em que possam, de alguma forma, reverter àqueles que geram e conservam a natureza, os sistemas, de forma a que eles se mantenham, senão vamos perder a qualidade ambiental, paisagem, qualidade da água, qualidade dos espaços naturais, da biodiversidade, todas as espécies e habitats que pretendemos que sejam conservados, tudo isso há um custo para a sua gestão, para a sua manutenção. Que papel devem ter os municípios no apoio à sustentabilidade das florestas trabalhadas pela Aguiar Floresta? Eu acho que os municípios devem também criar as condições de contexto favoráveis, ou seja, os municípios são, obviamente, líderes, digamos, de um território, são os representantes, podem dar orientações claras
ao nível, digamos, daquilo que deve ser as orientações a gestão pública, nomeadamente definir, por exemplo, apostar, quando digo apostar, é fazer iniciativas, eventos de promoção, de divulgação, que fazem muito atualmente, digamos, daquilo que são os ativos do território. Devem não taxar as atividades úteis para o território, para a gestão do território, por exemplo, a questão do uso do fogo, como é a questão de apoiar a produção animal, como é isentar de taxas a gestão do espaço rural, todo esse... Ou seja, devem dar estímulos e darem orientações para aquilo que deve ser o desenvolvimento do seu território. E respostas, ou seja, o município pode decidir muitas vezes que tipo de indústrias quer ou que tipo de investimentos quer, ou seja, pode, através do plano diretor municipal, dizer que atividades são potencializadas, e aquelas que são mais condicionadas ou restringidas. E, portanto, pode, muitas vezes, criar os mecanismos para que depois os próprios agentes económicos, agentes organizativos, possam atuar. E, portanto, se o modelo de desenvolvimento for num determinado sentido, naturalmente, esse sentido for da sustentabilidade, ou seja, criar essas condições para que haja essa aposta da valorização dos espaços naturais, do turismo, do ecoturismo, do investimento florestal, digamos, do apoio a atividades do setor primário, etc. Fará toda a diferença, não é? Portanto, se estas condições de contexto local forem favoráveis, naturalmente os operadores terão mais condições para ter sucesso. Ok, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, não vamos conseguir responder a todas as questões. Tenho aqui uma que me parece mais provocadora. Se tivesse um orçamento de 5 milhões de euros, que ações promoveria para desenvolver as florestas da sua região? 5 milhões era uma coisa. E assim, se tivesse 5 milhões, eu investia em várias coisas. Uma das coisas era em capacitação. Capacitação é fundamental. Depois, outra das coisas era atrair investimento privado, essencialmente privado, porque público, mesmo pode também ser público, mas investimento na área da valorização dos recursos. Tudo que seja indústrias transformadoras ligadas, obviamente, que dependessem da matéria-prima florestal, rural, digamos assim. Indústrias transformadoras ligadas com a transformação, à valorização de produtos, à inovação. Ou seja, porquê? Porque se o mercado, se a matéria-prima for aproveitada, além de criar emprego, obviamente qualificado, gera todo um motor que puxa pela produção. Ou seja, a produção é estimulada pela parte comercial. Se não houver essa procura, por muito que a gente invista na produção, ela por si só não se desenvolve e cria expectativas que depois são degoradas e que muitas vezes acabam por desanimar ou deixar. Enquanto que se a locomotiva puxar, naturalmente toda a cadeia funciona. Era capacitar agentes e atrair investimento. Assim seria. Ok, muito obrigado. Chegamos ao fim deste AgroMeeting. Pedia uma intervenção final, uma síntese entre a apresentação e as questões que possa ficar para a memória futura. Em síntese, eu acho que reforçar esta nota de que é fundamental haver uma cadeia, apostar nas cadeias de valor, ou seja, apostar claramente em modelos que podem não ser novos, podem ser
trazidos de outros locais de sucesso, ou seja, ver portanto, já modelos testados e aplicá-los no território, portanto, criar a estruturação, a organização de fileira com os entidades locais, portanto, modelos colaborativos de participação. Sabemos que é difícil porque as pessoas estão de alguma forma muito resistentes ao investimento na floresta, porque é um investimento a longo prazo, mas é fundamental dar a conhecer e trazer os intervenientes a esse processo, ou seja, mobilizá-los de uma forma. E para isso é preciso um trabalho contínuo, ou seja, a Associação Guiar Floresta pouco fez nestes 18 anos, mas já fez alguma coisa. Mas o que fez resultou muito de uma persistência, obviamente, com orientação, não foi fazer tudo ou fazer de qualquer maneira, então os recursos são escassos, mas de uma persistência naqueles modelos que entendíamos e que aquilo que eram mais procurados pelos nossos associados. Portanto, tem que haver uma persistência nos modelos de gestão, de aproveitamento, e essa persistência tem que ser sempre incrementada com mais capacitação, inovação e investimento. Portanto, esse é o desafio, ou seja, nós sermos capazes de nos reinventar, de conseguirmos criar as parcerias e o ambiente favorável para que possamos que os projetos tenham sucesso e gerem impacto. A partir daí, ao gerar impacto, outros virão também a quererem se associar às iniciativas. Muito obrigado. Foi um enorme gosto ter um engenheiro Duarte Marques que veio cá expor as suas ideias, as suas experiências, a sua persistência, e dou-lhes parabéns por isso, assim pessoalmente e também à Guiar Floresta. E é isto que nós buscamos, que é podermos colaborar, podermos colocar em comum aquilo que sabemos e as competências que temos para fazer um mundo rural mais eficaz. Muito obrigado. Da nossa parte, nós iremos continuar na próxima quinta-feira, também com um novo agromeeting. Este será sobre o estado da arte da agricultura de precisão e, portanto, será conferencista Ricardo Braga, portanto, professor auxiliar do Instituto Superior de Agronomia, portanto, um dos maiores especialistas nacionais nestas novas tecnologias na agricultura. Até lá, sejamos felizes. Um grande abraço, uma boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado. Com licença.